Com as bênçãos de Deus, damos início à 47ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Augusto Canto a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Samuel 23, versículos de 1 a 2. E essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levado às alturas, o ungido de Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Solicito ao vereador Eduardo Bosco a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e aproveitando a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 1º. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidades e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Artigo 9º. Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Lido, presidente. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Coloque em discussão a ata da 40ª sessão ordinária realizada 17 de março de 2014. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 46ª sessão ordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do ofício número 02-079/2014 DVSA, que encaminha a declaração de impacto orçamentário, conforme Lei de Responsabilidade Fiscal, ao projeto de lei número 3 de 2014. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Solicito ao secretário, o vereador Augusto Canto, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 69/2014. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja respeitado 1 minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento de Vinícius de Souza Martinho, ocorrido dia 23 de março de 2014. Sala das sessões, 24... Pela ordem, presidente. Solicita a suspensão da sessão por 1 minuto. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre, suspender a sessão por 1 minuto. Discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre, ficando a sessão suspensa por 1 minuto. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Eduardo da Delegacia. Presente. Vereador Beto. Vereadora Ana Paula. Vereador Alexandre Amaral. Vereador Renato Watanabe. Vereador Raimundo Azevedo. Vereador Geraldo Atleta. Vereador Augusto Canto, presente. Vereador Eduardo Bosco. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Continuando o requerimento 69/2014. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja respeitado 1 minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento de Vinícius de Souza Martinho, ocorrido dia 23 de março. Sala das sessões, 24 de março de 2014. Doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu peço o arquivamento do requerimento 70/2014 de minha autoria. A pedido do autor, fica arquivado o requerimento. Solicito ao mesmo que... Não, passamos então... Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Gostaria apenas também que fosse consignado em ata a nota de pesar dessa casa, as vítimas, né? Lembrança das vítimas é do voo MH370, confirmado nessa tarde. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Na mesma linha de raciocínio, bem lembrado do vereador Dr. Alexandre, o nosso voto de pesar também pelas vítimas do voo missionário que caiu lá no Pará, com uma missão humanitária, e levou aí cerca de 3 a 4 pessoas à morte nessa semana também. Estamos então, 1 minuto de silêncio, pelo falecimento do senhor Vinícius de Souza Martinho, das vítimas do voo MH370 e das vítimas do voo missionário no estado do Pará. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 61/2014. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores.
Considerando que a nossa cidade, vez ou outra, sofre as consequências dos efeitos causados pela natureza, sendo, por exemplo, assolada por períodos de forte chuva, que ocasionam sérios prejuízos à população. Considerando que desconhecemos se o método de trabalho da Defesa Civil aqui está adequado para atendimento dessas ocorrências imprevistas provocadas pela ação da natureza, e que existem áreas de grande risco em nosso município. Considerando o exposto é que requeiro a mesa, ouvido do plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. Quais são as áreas de riscos da cidade? 2. Se possível, enviar cópia de planilha contendo informações de área de risco, separando em níveis de gravidade. Sala das sessões, 19 de março, Eduardo Bosco, vereador. Requerimento 62/2014. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que em nossa cidade, vez ou outra, sofre as consequências de efeitos causados pela natureza, sendo, por exemplo, assolado por fortes chuvas que ocasionam sério prejuízo à população face à destruição que provoca. Considerando que nessas ocasiões os moradores sentem a necessidade de um amparo por parte do Poder Público Municipal, que deve acionar seus mecanismos próprios para socorro e atendimento emergencial que se faz necessário. Considerando que desconhecemos se alumínio possui uma estrutura adequada para atendimento dessas ocorrências provocadas pela ação da natureza, pois, pelo que soubemos, durante as últimas fortes chuvas que atingiram nossa cidade, alguns munícipes tiveram problemas, não sabendo com quem de direito solicitar a prestação de socorro necessária. Considerando todo exposto aqui, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. A estrutura da Defesa Civil da nossa cidade está adequada às reais necessidades da comunidade? 2. Qual a composição das equipes designadas para tal finalidade? 3. Onde está situada a Defesa Civil? Existe um telefone público de contato para uso dos munícipes que necessitam de um socorro emergencial? 4. Existe uma divulgação adequada a respeito da existência da Defesa Civil e orientando a comunidade sobre os procedimentos que devem ser adotados em caso de necessidade? 5. Existe algum cargo em comissão na Defesa Civil? 6. Quem são os membros da Defesa Civil? 7. Existe a possibilidade de fazer palestra nas escolas do município orientando as crianças referente aos riscos que se ocorrem? Sala das sessões, 19 de março de 2014, Eduardo Bosco e Renato Watanabe, vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. O requerimento a qual nós enviamos ao prefeito municipal, né, que nesse congresso, no 58º Congresso Municipal de Municípios que nós participamos, nós vimos lá várias palestras sobre a Defesa Civil e participamos também do estande da Defesa Civil. E que muito nos chamou a atenção, né? Onde o capitão da Defesa Civil do Estado de São Paulo, ele explanou para nós como está funcionando a Defesa Civil hoje no Estado de São Paulo. E o que mais nos chamou a atenção é o seguinte, que o governo, ele abriu uma inscrição para todos os municípios do Estado de São Paulo. Todos os municípios que fizerem essa inscrição na Defesa Civil, para estar linkada com a Defesa Civil estadual e federal, ganharia ambulância, viatura, rádio, barco e muitas outras coisas, né? E o que mais nos chamou a atenção é o seguinte, que de 600 e poucos municípios, só 168 participam desse link. E, infelizmente, o município de Alumínio está no restante, né? Poderia estar nesse 168. Fora esse trabalho que a Defesa Civil faz, hoje a Defesa Civil ela está fazendo um trabalho nos municípios, que é o trabalho voltado aos alunos nas escolas, né? Então ele estava mostrando cartilhas, livros, que a Defesa Civil Estadual disponibiliza para todos os municípios do Estado de São Paulo. São milhões de cartilhas e livros. E hoje são poucos os municípios que pedem esse material, para que seja feito um trabalho voltado às áreas de risco, ao que se deve fazer numa enchente, ao que se deve fazer em questões drásticas no município. E também, até ele citou lá, com relação à cidade que há pouco tempo teve ali próximo de Apiaí, a enchente. A Defesa Civil hoje tem todo o material com relação ao colchão, cesta básica, já tem empresa certa que vai fornecer a cesta básica. Então o governo do estado está dando toda essa assistência para esses municípios que estão cadastrados na Defesa Civil. E o capitão, falando sobre essa questão, ele falou assim, o grande problema
de todos os municípios do Estado de São Paulo, da maioria dos municípios do Estado de São Paulo, é que os prefeitos que estão na administração pública, eles pensam mais em dar um cargo para um padrinho político do que realmente pensar na defesa civil do município. E aí você acaba vendo o seguinte, que até parece que ele sabia onde eu morava. Quase que eu perguntei para ele, você sabe que eu moro no município de Alumínio? Porque infelizmente a gente sabe, né? São dados cargos para padrinhos políticos, e aí a gente está fazendo essas perguntas aí, até para o prefeito municipal, para saber como que estão os levantamentos das áreas de risco, como que está com relação ao rio, que já teve enchente no Paraíso. Então essa é a grande preocupação nossa aí, quando nós vamos a um congresso e acaba vendo essa situação aí, parecendo que alumínio faz parte de tudo que lá se fala. São só essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Vereador Eduardo Bosco. Vereador Augusto Canto, aprova. Vereador Geraldo Atleta. Vereador Renatinho. Vereadora doutora Ana Paula. Vereador Beto. Vereador Raimundo Azevedo. Vereador doutor Alexandre Amaral. Requerimento 62/2014, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 63/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que existe uma Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas, a LC 123, de 14 de dezembro de 2006, para ajudar na melhoria do ambiente empreendedor do município. Considerando que a Lei Geral cria várias possibilidades para o fortalecimento dos pequenos negócios, reduzindo consideravelmente a burocracia para abertura, funcionamento e encerramento de uma pequena empresa. Equacionando a tributação de forma que permita uma carga tributária mais justa, abrindo novos mercados, estimulando a inovação e o associativismo para torná-los competitivos. Considerando que a empresa instalada no município assim pode gerar empregos, renda e oportunidade para o desenvolvimento local. Tendo isso exposto, requer a mesa ouvido do plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. 1. O prefeito tem conhecimento sobre essa lei? 2. Se sim, a possibilidade de ser instalada essa lei em nosso município, sabendo que a empresa instalada no nosso município vai gerar empregos, renda e oportunidade para o desenvolvimento do cidadão? 3. Se não, qual o motivo? Sala das Sessões, 20 de março de 2014, Eduardo Bosco e Renato Watanabe, vereadores. Requerimento 64/2014. Considerando reclamações referentes às deficiências encontradas nos serviços prestados pela Sabesp. Considerando que há vários requerimentos abordando esse tema, bem como a falta de rede coletora de esgoto no bairro Granja Modelo e a falta de reforma nas ruas, que após serem quebradas ficam pendentes de manutenção. Considerando que em 20 de 3 de 2014, durante o 58º Congresso Estadual de Municípios, essa vereadora entregou ofício diretamente ao diretor da Sabesp, o senhor Luiz Paulo de Almeida Neto, visando uma melhoria nos serviços prestados pela mesma. Considerando que para maior elucidação dos problemas descritos, se faz necessária a observância do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a Sabesp. Diante do exposto, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal solicitando o envio do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a Sabesp, com todos os seus aditivos. Sala das Sessões, 21 de março de 2014, doutora Ana Paula, vereadora. Peço para discutir. Minutos com a parte, vereador. Então, nós tivemos a semana passada, né, no 58º Congresso Estadual dos Municípios, e lá teve um painel em que a Sabesp fez a explanação. E o diretor da Sabesp, Luiz Paulo, estava lá falando, né, do quão tem sido bom os serviços prestados pela Sabesp, né? Que a Sabesp realiza serviços 100% água, 100% esgoto, 100% coleta nos municípios e que vem fazendo um trabalho maravilhoso, excelente. Aí eu pensei, falei, então não é a mesma Sabesp que está instalada lá em Alumínio, né? Não pode ser. Aí o que acontece? Eu fiz um requerimento, inclusive disponibilizei para os vereadores que estavam presentes lá assinar comigo, né? E nós vamos fazer, inclusive, a convocação aqui do diretor, em nome de todos os vereadores, para saber que Sabesp é essa, porque não é a Sabesp que está aqui no nosso município, né? Porque a Sabesp que está no nosso município deixa a Granja Modelo com o esgoto correr a céu aberto. No Paraíso ela faz as mudanças do jeito que ela quer, estoura tudo e deixa do jeito que ela quer. Então, o que acontece? Se não está resolvendo questionar a Sabesp aqui em Alumínio, nós vamos questionar a Sabesp a nível de diretoria. E se não resolver, nós vamos questionar também a empresa que fiscaliza os serviços da Sabesp. Nós vamos questionar também. Inclusive, peguei o cartão do diretor, estou com ele aqui e vou questionar também.
porque não é possível. A gente faz requerimento para a Sabesp não responde, não dá satisfação. Eu disse na sessão passada que não iria mais dirigir requerimentos à Sabesp aqui de Alumínio. Não vou mesmo, mas eu vou procurar, sim, o direito da população que precisa que aquele esgoto seja canalizado de uma vez por todas. Sei que é uma luta de vereadores já que começou antes de eu estar aqui, mas desde que eu estou aqui, desde fevereiro do ano passado, que eu venho cobrando e não tenho resposta. Então, assim, foi entregue ao diretor, espero que o senhor Luiz Paulo de Almeida Neto tome providências nesse sentido, e nós vamos também providenciar para a semana que vem a convocação que, como já foi falado, será assinada por todos os vereadores dessa casa. São essas considerações, obrigada. Continue a discussão. Passo para discutir. 5 minutos, vereador, com a parte. Realmente, o que acaba desanimando a gente de participar desse congresso são essas questões, né? Vai lá a Sabesp, só fala bem do serviço, vai ao Sebrae, só fala bem do serviço, e a gente percebe que ou é só em nosso município, ou o que a pessoa está falando lá é só mentira. Porque o cara já começa a falar do 100% Sabesp, 100% tudo esgoto, 100% água, 100% tudo. Só que o que nos deixa triste é que nós sabemos, nós vamos fazer uma convocação, ele vai vir aqui, vai prestar esclarecimentos, vai dar explicações de que falta isso, que falta aquilo, como ele falou lá, até parece que ele conhece alumínio com a palma da mão, que tudo que você perguntava ele já sabia. Falta 2 quilômetros ali para terminar, e a gente sabe que não é bem isso. Nós fizemos o requerimento, conversamos lá, questionamos ele, falamos do péssimo serviço que a Sabesp vem prestando no nosso município, seja ele com a terceirizada que está fazendo a parte de canalização de água, que está trazendo a água da Itupararanga, seja a terceirizada que faz os tapa-buraco, que eu acho que não estão tapando mais, só estão colocando terra e deixando que os carros passem por cima, ou vire uma lombada. Olha, a Sabesp, ela só atende bem, eu imagino, a Prefeitura Municipal. Porque de 9 vereadores aqui, eu duvido que um vai falar bem, um vai falar que a Sabesp atende bem, ou seja, em respostas, ou seja, no serviço prestado. Mas, infelizmente, quem tem que fiscalizar, quem tem que notificar a Sabesp, não faz, que é o senhor prefeito municipal. A Sabesp, para a Justiça, como já foi falado muitas vezes aqui, ela presta um ótimo serviço, porque não tem notificação, não tem fiscalização, e você pode entrar com uma ação contra a Sabesp, porque ela vai provar. Mas calma aí, como que você fala que tem um serviço mal prestado, sendo que a Prefeitura nunca reclamou do serviço mal prestado? Ou nunca deve ter feito ofício? Infelizmente, nós vamos ficar brigando, e a Sabesp vai ficar fazendo aí no nosso município, o que vem fazendo não só aqui, mas em vários outros municípios, e assim, a gente conversando lá com o diretor da Sabesp, já começa a chegar assessor, já começa a atrapalhar, não quer que a gente fale direto com ele, mas nós fomos obrigados a falar algumas coisas para ele, até na frente do público. Porque o serviço que a Sabesp vem prestando no nosso município é um serviço péssimo. Nós estamos vendo a Granja Modelo, nós estamos vendo o Paraíso, nós estamos vendo vários outros bairros todos com o mesmo problema, ou seja, buraco ou esgoto. São só essas minhas palavras, senhor presidente. Continue em discussão, requerimento. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Vereador Eduardo Bosco. Augusto Canto aprova. Geraldo Atleta. Doutora Ana Paula. Beto. Raimundo Azevedo. Doutor Alexandre. 8-0. Requerimento 64, 2014, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 65, 2014. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a Vivo Telefônica é responsável pelos telefones públicos em todo o estado de São Paulo, considerando que os moradores do bairro Itararé e Alto Itararé reclamam constantemente dos telefones públicos, orelhões, que frequentemente apresentam defeitos, evitando assim a comunicação tão essencial através desse meio de comunicação que é. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado a Vivo Telefônica, solicitando a realização de vistoria de todos os telefones públicos, orelhões nos bairros Itararé, Alto de Itararé, a fim de evitar tais transtornos, oferecendo maior qualidade aos usuários dos mesmos. Sala das sessões, 23 de março, Renato Watanabe, vereador.
Requerimento 66/2014. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que as viaturas dos policiais militares possuíam aparelhos Nextel, onde os comerciantes poderiam se comunicar com os policiais mais rapidamente em caso de delito. Considerando que era o município que fornecia esses aparelhos através de uma parceria entre os poderes públicos. Considerando que o poder público deve preservar pelo bem-estar do cidadão, principalmente a segurança, dando à nossa Polícia Militar condições de exercer com dignidade suas funções, com todas as condições necessárias de trabalho, é que requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Existe a possibilidade de voltar a ter essa parceria? 2. Se negativo, para quando? 3. Se negativo, por qual razão? Sala das sessões, 21 de março, Renato Watanabe, vereador. Requerimento 67/2014. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que vários munícipes estão reclamando da falta de remédios na farmácia do posto de saúde, considerando que hoje é cada vez mais comum a pessoa responsável pela farmácia do posto de saúde carimbar nas receitas fornecidas pelo próprio médico do posto como um remédio fora da rede básica, fazendo com que as pessoas enfermas, normalmente com baixo poder aquisitivo, tenham que então comprar o remédio. Considerando que também procuram assistência social para atendimento, porém muitas vezes não são atendidos pela mesma falta de recurso que há. Considerando que vários munícipes com dificuldade na compra do remédio procuram os vereadores para que possam ajudar na compra do mesmo, é que requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Existe a falta de dotação orçamentária para aquisição de remédios que atendam a farmácia do posto de saúde? 2. Existe a falta de dotação orçamentária para aquisição de remédios que atendam a assistência social? 3. Quais são os motivos dos médicos receitarem remédios que não constam na rede básica de saúde? 4. Hoje, quais são os remédios que estão à disposição e quais estão em faltas na farmácia do posto de saúde? Sala das sessões, 23 de março, Renato Watanabe, vereador. Requerimento 68/2014. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a notícia de que a quadra poliesportiva João Loureiro Miranda, do SESI 192, está com diversos problemas referentes à sua limpeza, que não vem sendo realizada. Seus banheiros estão com água empoçada e seus vestiários estão interditados devido à impossibilidade de utilizá-los nas condições em que se encontram. Considerando que a resolução de tais problemas é de suma importância para as crianças e adolescentes que usufruem daquele local, pois a prática esportiva forma indivíduos saudáveis com grande consciência de coletividade, contribuindo para o desenvolvimento das pessoas mais aptas à convivência em sociedade. Considerando que a situação em que se encontram as dependências da referida quadra dificultam a sua utilização e ainda colocam em perigo a integridade dos jovens que ali praticam esporte. Diante do exposto, é que requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. A disponibilidade da realização de reformas no local? Se sim, quando ocorrerão? 3. Caso negativo, por favor especificar o motivo. 4. A possibilidade de realizar limpeza rotineira na referida quadra? 5. Caso não seja possível, por favor especificar o motivo. Sala das sessões, 21 de março, doutora Ana Paula, vereadora. Solicito ao secretário, ao vereador Augusto Canto, que faça a leitura das indicações. Indicação 39/2014. Solicita passar a máquina e cascalhar estrada dos bairros Figueiras, Colibri 1, 2 e 3, Raimundo Azevedo Ferreira, vereador. Indicação 40/2014. Solicita passar a máquina e cascalhar as estradas do Mato Dentro, Raimundo Azevedo, vereador. Indicação 41/2014. Solicita tapar buracos no asfalto em frente à escola do bairro Figueiras, Raimundo Azevedo, vereador. Indicação 42/2014. Solicita passar a máquina e cascalhar as estradas do bairro do Carafá, Raimundo Azevedo, vereador. Indicação 43/2014. Solicita passar máquina e cascalhar as ruas do bairro Irema, Raimundo Azevedo, vereador. Indicação 44/2014. Solicita passar a máquina e cascalhar as ruas do Recanto Santa Rita, Raimundo Azevedo, vereador. Indicação 45/2014. Solicita tapar buraco nas ruas do nosso município, Raimundo Azevedo, vereador. Indicação 46/2014. Solicita instalar uma luminária em postes existentes na rua João Guimarães, número 330, no bairro Granja Modelo, em frente à Igreja Assembleia de Deus, Raimundo Azevedo, vereador. Indicação 47/2014. Solicita troca de lâmpada na rua Luso de Lima, Raimundo Azevedo, vereador. Indicação 48/2014. Solicito troca de lâmpadas na viela que liga a rua João Guimarães à rua Vereador Arlindo Taraborelli, pois está totalmente sem iluminação. Raimundo Azevedo, vereador. Indicação 49/2014. Solicita implantar redutor de velocidade para veículos automotores em forma de lombada na rua João Guimarães, em frente ao número 330, se possível atravessando a rua Luso de Lima.
Raimundo Azevedo Ferreira, vereador. Lido, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Caso não haja aí nenhum colega inscrito na tribuna livre, solicito que seja suprimido o intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir o intervalo regimental. Discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre. Fica suspenso o intervalo regimental. Nós passamos diretamente à ordem do dia, onde não há nenhum projeto escrito. Com isso, antes de encerrar a presente sessão, eu convoco uma sessão extraordinária para daqui a 3 minutos, para deliberar sobre a primeira discussão do projeto de lei 3 de 2014. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesa por encerrada, desejando boa noite a todos. Com as bênçãos de Deus, damos início à 46ª sessão extraordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Eduardo Bosco a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos 12. Atenta em mim, ouvi-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na noite. Ainda ao mesmo vereador que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e aproveitando a de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 24. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Ordem do dia. Primeira discussão do projeto de lei 3 de 2014, que dispõe sobre a organização do serviço de transporte público coletivo de passageiros do município de Altas Providências. Solicito ao secretário, o vereador Augusto Canto, a fazer a leitura do projeto e de seus pareceres. Mensagem 03/2014, de 7 de fevereiro de 2014. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar por intermédio de Vossa Excelência a elevada deliberação dessa nobre Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei 3/2014, que dispõe sobre a organização dos serviços de transporte coletivo e de passageiros no município e dá outras providências. Considerando que compete ao município de Alumínio o provimento e a organização do sistema local de transporte coletivo, conforme disposição constitucional no artigo 30, inciso 5, e visando, pois, oferecer à população melhor qualidade na prestação desse serviço, é que apresentamos o presente projeto de lei, propondo um modelo de transporte coletivo norteado pela rapidez, conforto, segurança e pontualidade, não se esquecendo do compromisso com a redução da poluição ambiental, a necessidade das pessoas com deficiências e a integração com as demais políticas urbanas. Expostas assim as razões determinantes da minha iniciativa e solicitando que a tramitação do projeto se dê em caráter de urgência, conforme o artigo 42 da LOM. Atenciosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Projeto de lei 3 de 7 de fevereiro de 2014. Dispõe sobre a organização dos serviços de transporte público coletivo de passageiros do município e também dá outras providências. O prefeito de Alumínio, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de Alumínio aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1. Dos transportes públicos coletivos. Artigo 1º. Compete ao município de Alumínio o provimento e a organização do sistema local de transporte coletivo, nos termos do inciso 5º do artigo 30 da Constituição Federal. Artigo 2º. Para a consecução das competências previstas no artigo 196 da Lei Orgânica do Município, o Poder Público fará observar as seguintes diretrizes. 1. Atendimento de toda a população. 2. Planejar o funcionamento do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros com a finalidade de evitar a concorrência entre os regimes de prestação de serviço. 3. Universalidade de atendimento, respeitando os direitos e obrigações dos usuários. 4. Boa qualidade do serviço envolvendo rapidez, comodidade, conforto, regularidade, segurança, continuidade, modicidade tarifária, eficiência, confiabilidade, frequência e pontualidade. Atualidade tecnológica e acessibilidade, particularmente para as pessoas com deficiências, idosos e gestantes. 5. Prioridade do transporte coletivo sobre o individual. 6. Redução das diversas formas de poluição ambiental conforme as prescrições das normas técnicas e dos padrões de emissão de poluentes. 7. Estímulo à participação do usuário na fiscalização da prestação dos serviços delegados. 8. Tratamento integrado e compatível com as demais políticas urbanas. Artigo 3º.
o município, na prestação de serviço de transporte coletivo, fará obedecer os seguintes princípios básicos. 1. Segurança e conforto dos passageiros, garantindo atendimento especial em atenção às condições físicas dos usuários e aos estudantes com idade inferior a 12 anos. 2. Prioridade a pedestres e usuários dos serviços. 3. Tarifa social. 4. Integração entre sistemas e racionalização de itinerários. Artigo 4º. Os serviços de transporte coletivo têm caráter essencial e terá tratamento prioritário no planejamento do sistema viário e na organização da circulação. Artigo 5º. Na execução dos sistemas de transporte coletivo, o poder público observará os direitos dos usuários de acordo com o estabelecido na legislação e nos regulamentos que disciplinam a sua prestação, que consiste em 1. Receber serviço adequado com garantia de continuidade de prestação dos serviços. 2. Modicidade da tarifa com mecanismo de desconto aos usuários que mais se utilizarem do transporte público. 3. Receber as informações para a defesa dos interesses individuais ou coletivos. 4. Levar ao conhecimento do poder público e da concessionária irregularidades que tenham ciência referente aos serviços prestados. 5. Manter em boas condições os bens públicos ou privados por meio dos quais lhes são prestados serviços. 6. Participar do planejamento e da avaliação da prestação dos serviços. Capítulo 2. Da organização do sistema de transporte coletivo. Artigo 6º. O sistema de transporte coletivo do município de Alumínio será executado nas modalidades: 1. Convencional. Os veículos utilizados deverão ser ônibus e micro-ônibus, com operação regular e à disposição permanente do cidadão. E 2. Especial, destinado ao transporte de escolares com idade inferior a 12 anos, acompanhados por monitores em ônibus ou micro-ônibus tipo urbano adaptado de acordo com a legislação de regência, em veículos exclusivos no trajeto da casa para a escola e vice-versa. Artigo 7º. O serviço de transporte coletivo de passageiros intermunicipal e interestadual de característica rodoviária, suburbana ou seletiva deverão ser autorizados a ter seus itinerários dentro do município de Alumínio, aprovados pelo Executivo Municipal. Artigo 8º. A execução de qualquer modalidade de serviço de transporte coletivo de passageiros sem autorização do município, independentemente da cobrança da tarifa, será caracterizada como serviço clandestino, sujeitando o infrator à penalidade prevista em lei. Capítulo 3º do regime de exploração e execução do serviço público de transporte. Artigo 9º. A exploração do transporte coletivo no município de Alumínio poderá ser outorgada pelo município a terceiros, mediante contrato de concessão precedido de licitação nos termos da legislação vigente, respeitando os direitos adquiridos da atual concessionária e contratualmente estabelecido em sua vigência. Parágrafo 1º. A exploração dos serviços discriminados neste artigo será outorgada por prazo determinado a ser definido no ato justificativo de sua conveniência e da licitação, em função de objetos a serem contratados e do volume de investimentos previstos, podendo ser prorrogado uma única vez. Parágrafo 2º. Não será permitida a transferência de serviços, salvo prévia anuência do município. Artigo 10. A execução dos serviços de transporte coletivo será regulamentada através de decreto, cujas normas deverão abranger o serviço propriamente dito, o controle dos operadores, o pessoal empregado na concessionária, os veículos, itinerários e as formas de fiscalização. Capítulo 4º. Da remuneração da prestação do serviço. Artigo 11. A operação dos serviços convencionais e especiais do transporte coletivo será remunerada através da tarifa fixada pelo Poder Executivo Municipal, bem como por subsídio, a fim de respeitar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e de concessão. Parágrafo único. Na apuração do valor das tarifas será levado em conta todos os custos da operação fixos e variáveis, a remuneração e o retorno do capital investido. Artigo 12. Ficam instituídas as seguintes tarifas. 1. Tarifa básica será utilizada para aplicação dos descontos e benefícios instituídos nessa lei. 2. Passe escolar. 3. Vale transporte. E 4. Tarifa social. Parágrafo 1º. Os benefícios da tarifa social são aqueles que não recebem nenhum dos benefícios seguintes. A. Gratuidade total ou parcial a qualquer título. B. Passe escolar. C. Vale transporte. Parágrafo 2º. O valor da tarifa social será fixado através de decreto e será inferior ao valor da tarifa básica. Artigo 13. O Poder Executivo Municipal deverá estabelecer a estrutura tarifária para os serviços de transporte coletivo, definindo os tipos de tarifa a serem praticados e seus respectivos valores. Parágrafo 1º.
A estrutura tarifária deverá abranger todas as modalidades de benefício e gratuidades, parciais ou totais, existentes ou que venham a ser criadas. Parágrafo 2º. O estabelecimento de novos benefícios ou gratuidade para o sistema de transporte coletivo somente se dará por meio de legislação específica, com indicação da fonte de recursos para o seu financiamento, de maneira a não onerar os custos da operação. Artigo 14. O Poder Executivo garantirá a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e subsidiará mensalmente a operação de transporte público, visando conferir tarifas módicas para a população, bem como garantir que a gratuidade concedidas não majorem o valor da tarifa paga pelos demais usuários. Parágrafo 1º. Para a fixação dos subsídios, deverá ser apresentada mensalmente pela concessionária planilha de custos, em modelo definido na concessionária pública, que ensejou o contrato de concessão e constante de sua proposta comercial apresentada na respectiva licitação. Parágrafo 2º. O valor do subsídio será a diferença entre o valor já recebido pela concessionária e o montante necessário para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, na conformidade com a planilha prevista no artigo anterior. Parágrafo 3º. A concessionária deverá manter sistema eletrônico de recebimento de tarifa, sobre o qual haverá fiscalização da administração para a conferência dos dados informados na planilha prevista no parágrafo 1º supra. Artigo 15. O Poder Executivo Municipal poderá adquirir passes de viagem destinados aos seus funcionários, estudantes e auxílio social. Parágrafo único. Os passes adquiridos pelo município destinados aos funcionários e estudantes deverão ser utilizados exclusivamente nos dias indicados, previamente pelo município, no momento da aquisição, não sendo válidos para qualquer outro dia, mesmo que não utilizados. Capítulo 5º. Das gratuidades. Artigo 16. Terão gratuidade no serviço público de transporte. A. Total. Os trabalhadores aposentados por invalidez. 2. Os idosos com idade igual ou superior a 60 anos. 3. As pessoas portadoras de deficiência física cuja gravidade comprometa totalmente a sua capacidade para o trabalho. E 4. Os estudantes portadores de necessidades especiais. B. Parcial de 15% sobre a tarifa básica. 1. Os estudantes do sistema público de ensino. C. Parcial de 20% sobre a tarifa básica. 1. Os usuários do Vale Transporte. Parágrafo 1º. Para gozo do benefício, os usuários deverão se cadastrar na concessionária. Parágrafo 2º. Haverá isenção total da tarifa a um acompanhante nos casos em que trata o inciso 3º e 4º da linha A deste artigo, desde que justificado por ordem médica e efetue cadastro devido na concessionária. Capítulo 6. Da gestão democrática e do controle social do sistema de transporte coletivo. Artigo 17. Compete ao município a gestão do sistema de transporte público coletivo, cabendo para isso, dentre outras coisas, as seguintes atribuições. 1. Formular e implementar a política global dos serviços de transporte coletivo, incluindo a sua permanente adequação às modificações e necessidades do município e a modernização tecnológica operacional. 2. Planejar, implementar, construir, gerenciar, manter e fiscalizar a operação dos terminais e pontos de paradas destinados ou associados à prestação do serviço de transporte público. 3. Articular a operação do serviço de transporte coletivo de passageiros com as demais modalidades de transportes regionais e de cidades vizinhas. 4. Outorgar concessão para a exploração dos serviços de transporte coletivo através de licitação nos termos da legislação vigente. 5. Promover a elaboração das demais normas gerais e demais regras incidentes sobre o sistema de transporte coletivo e sobre as atividades a eles ligadas, diretamente ou indiretamente. 6. Aplicar as penalidades e as multas correspondentes pelo não cumprimento das normas reguladoras do sistema de transporte coletivo. 7. Desenvolver e implementar a política tarifária para o sistema de transporte coletivo, incluindo estudos de modelos e estruturas tarifárias de remuneração da prestação dos serviços para fixação das tarifas. 8. Elaborar estudos, planos, programas e projetos para o sistema de transporte coletivo, bem como participar da elaboração de outras tensões que envolvam esse sistema, inclusive formar consórcios com outros municípios vizinhos. Artigo 18. A fiscalização do cumprimento das normas de diretrizes estabelecidas nessa lei ou na regulamentação complementar, inclusive atribuições previstas no capítulo 8º dessa lei, será exercida por funcionários do Departamento Municipal de Transportes. Capítulo 7.
da qualidade da prestação dos serviços. Artigo 19. O Executivo Municipal desenvolverá e implantará mecanismos de avaliação periódica, visando manter uma classificação permanente deste quanto ao seu desempenho, considerando pelo menos 1. Qualidade do serviço prestado, 2. Regularidade da operação, 3. Estado geral da frota, 4. Eficiência administrativa, 5. Qualidade do atendimento, considerando o comprometimento dos operadores e seus propósitos no tratamento dispensado aos usuários. E 6. Satisfação dos usuários. Capítulo 8. Das penalidades. Artigo 20. Pelo não cumprimento das disposições da presente lei, bem como seus regulamentos e outras normas que venham a ser editadas, obedecendo aos princípios do contraditório e de ampla defesa, serão aplicadas à concessionária de serviços as seguintes penalidades. 1. Advertência escrita. 2. Multas. 3. Intervenção na execução do serviço. 4. Rescisão do contrato. 5. Declaração de caducidade. Parágrafo 1º. As infrações punidas com a penalidade advertência referem-se a falhas primárias que não afetem o conforto ou a segurança dos usuários. Parágrafo 2º. As infrações punidas com a penalidade multa de acordo com sua gravidade classificam-se em: 1º, multa por infração de natureza leve no valor de 10 UFESPs por desobediência à determinação do poder público ou pelo não cumprimento dos parâmetros operacionais estabelecidos, que não afetem a segurança dos usuários. 2. Multa por infração de natureza média, no valor de 20 UFESPs, por desobediência à determinação do poder público, que possa colocar em risco a segurança dos usuários por descumprimento das obrigações contratuais ou por deficiência na prestação dos serviços. Multa por infração de natureza grave, no valor de 40 UFESPs, por práticas que coloquem em risco a continuidade da prestação de serviços, por cobrança de tarifas diferentes das autorizadas, por aceitação de usuários em gratuidade e por redução da frota vinculada aos serviços sem autorização expressa da Prefeitura Municipal de Alumínio. 4º, multa por infração de natureza gravíssima, no valor de 150 UFESPs, por suspensão da prestação dos serviços sem autorização da Prefeitura, ainda que de forma parcial, ou de recusa em manter em operação os veículos vinculados ao serviço. 5. Multa por prestação de serviço de transporte coletivo de forma clandestina, no valor de 2.000 UFESPs. Parágrafo 3º. Além das multas estipuladas no parágrafo anterior, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as contidas em cláusula de contrato de concessão. Parágrafo 4º. A penalidade de cassação poderá ser aplicada nos termos previstos em Lei Federal 8987 de 95, mediante a instauração de processo administrativo, observando o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 5º. Além da penalidade de multa, os infratores estarão sujeitos às seguintes medidas administrativas, que poderão ser aplicadas individual ou cumulativamente. 1. Retenção do veículo. 2. Remoção do veículo. 3. Afastamento do veículo. 4. Suspensão da concessão. 5. Afastamento do pessoal da operação. 6. Atribuição de pontuação. Artigo 21. O Poder Executivo Municipal, na regulamentação dessa lei, estabelecerá: 1. Definição e enquadramento das infrações nas penalidades previstas nessa lei, de acordo com a sua natureza. 2. Hipóteses e prazos para acúmulo de pontos em prontuários. 3. Critérios e prazos para interposição de defesa e recurso para as notificações expedidas. Artigo 22. A prestação do serviço de transporte público clandestino com qualquer tipo de veículo implicará cumulativamente a multa prevista no inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 20 dessa lei, mais a apreensão e remoção do veículo para local apropriado. Artigo 23. Das penalidades aplicadas, caberá recurso com efeito suspensivo dentro do prazo máximo de 15 dias, a contar da data da notificação ao operador do serviço. Parágrafo 1º. A concessionária deverá apresentar em seu recurso todas as informações que possam contribuir em sua defesa, anexando os documentos necessários para sua comprovação. Parágrafo 2º. Para análise do recurso, o Executivo encaminhará os autos ao Departamento Fiscalizador para verificação da procedência e julgamento. Parágrafo 3º. Julgado procedente o recurso, a infração será cancelada e eventuais valores recolhidos a título de pagamento de multa serão devolvidos à concessionária. Parágrafo 4º. Julgado improcedente o recurso e os autos subirá ao chefe do Poder Executivo, que apreciará e deliberará. Capítulo 9 das disposições finais.
Artigo 24. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas e realocadas se necessário. Artigo 25. O Poder Executivo regulamentará a presente lei por meio de decreto municipal, estabelecendo o processo de adequação às novas características do sistema municipal de transporte coletivo, junto à concessionária, no prazo de 90 dias a contar da data de sua publicação. Artigo 26. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrários. Prefeitura Municipal de Alumínio, 7 de fevereiro de 2014, José Aparecida Tizeu, prefeito. Ainda sobre a mensagem 3 de 2014, ofício 02079-2014, DVSA. Alumínio, 21 de março de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, em reunião realizada no gabinete do prefeito dia 17 de 3 de 2014, às 16 horas, onde estiveram presentes representando o executivo, diretor do Departamento Municipal de Finanças, Lavério Russo Júnior, diretor da Divisão de Transporte, senhor Benedito de Oliveira Sobrinho, e representando o legislativo os vereadores, doutor Alexandre Amaral, doutora Ana Paula, Eduardo da Delegacia, Eduardo Bosco, Raimundo Azevedo, Beto e Renatinho, para que fosse esclarecido dúvidas referente ao projeto de lei 3 de 2014, que dispõe sobre a organização dos serviços de transporte público coletivo de passageiros do município, onde em seu artigo 14, parágrafos 1, 2 e 3, autoriza o município a subsidiar tarifa social com a devida apresentação da planilha orçamentária para suporte das despesas decorrentes da implantação do projeto. Ficou abordado na reunião a vontade por parte da maioria dos vereadores presentes em fazer modificações no projeto de lei por meio de emenda, suprimindo o artigo 14, que nos faz demonstrar a essa casa o que essas alterações podem trazer prejuízo ao município de Alumínio. A saber, a proposta do projeto de lei em subsidiar, ou seja, fazer a compensação financeira dos custos operacionais da concessionária de transporte público por meio de planilha, onde estará demonstrado o resultado contábil e que a diferença, a menor, deverá ser suportada pelo município e que essa compensação só poderá se dar através de subsídio. A sua suspensão tornará o projeto inviável e, consequentemente, a aplicação da redução da tarifa social para R$ 2,00 também. Projeto sem o subsídio, o município deixa de ganhar. 1. Aplicação de novos horários. 2. Ampliação de novos itinerários. 3. Ampliação de veículos na frota. 4. Diminuição da tarifa social. Além do que, permanecerá o atendimento do transporte de estudante das escolas municipais com veículos deficientes. E o reajuste da tarifa de hoje, de R$ 2,90, iria para R$ 3,40 a partir de abril de 2014, pois a empresa não reajusta a tarifa há mais de um ano. Em anexo, encaminhamos as declarações do impacto orçamentário conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Atenciosamente, José Aparecida Tizeu, seguem os impactos financeiros. Parecer 05 da Comissão de Justiça e Redação sobre o projeto de lei 3 de 2014. Em análise ao projeto referido, quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, essa comissão ordena pela normal tramitação. Augusto Canto, presidente, Paulo Roberto, membro, Raimundo Azevedo, membro. Parecer 6 de 2014 da Comissão de Orçamento e Finanças ao projeto de lei 3 de 2014. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, essa comissão opina pela normal tramitação. Sala das sessões, 18 de fevereiro, doutora Ana Paula, Renato Watanabe, Paulo Roberto, vereadores. Parecer 7 de 2014 da Comissão de Obras e Serviços Públicos ao projeto de lei 3 de 2014. Em análise ao projeto referido, quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, essa comissão opina pela normal tramitação. Raimundo Azevedo, Geraldo Atleta, Alexandre Rogério do Amaral, vereadores. Passemos agora ao parecer jurídico sobre o projeto de lei 3 de 2014, de autoria do Executivo. Senhor presidente, senhores vereadores. Trata o projeto de lei ora analisado de disposições acerca da organização do serviço público de transporte de passageiros, inclusive com a previsão de concessão, além de várias outras disposições. Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 30, inciso 5º da Constituição Federal, coloca a essencialidade do transporte coletivo municipal. A redação desse dispositivo é a seguinte: artigo 30. Compete aos municípios, inciso 5º, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão serviços públicos de interesse local, incluindo transporte coletivo, que tem caráter essencial. Vemos, então, a competência constitucional para a organização dos serviços públicos locais, como água e esgoto, coleta de lixo domiciliar
e o destaque para o transporte coletivo, com caráter essencial. Em razão disso, o Poder Executivo Municipal encaminhou o projeto de lei ora analisada para as organizações desse serviço do transporte coletivo. Na verdade, esse serviço já é prestado desde a instalação do município em 1993, primeiro sendo prestado diretamente pela municipalidade e depois em regime de concessão ou permissão. No presente projeto, há disposições que são apenas programáticas, estabelecendo princípios e diretrizes gerais. Há dispositivos que trazem apenas definições. Sobre todas essas, nada temos a opor. Contudo, há outras disposições onde entendemos que o projeto de lei atinge outras leis regentes da matéria, especialmente a Lei Federal de Concessões e Permissões de Serviços Públicos, e nesse aspecto apontaremos algumas ilegalidades, segundo pensamos, e que, ao nosso ver, comprometem a legalidade da proposta analisada. Diante da extensão do projeto de lei, que possui 26 artigos, apontaremos apenas os aspectos que entendemos não atender todo o ordenamento jurídico, ou ainda aspectos que entendemos colocado indevidamente. Portanto, o que não estiver expresso aqui, comentado, consideramos regular. Vamos a eles. A questão da tarifa social prevista no inciso 2º do artigo 3º tem relação direta com a política tarifária. Por isso, será essencial que o Poder Executivo demonstre claramente quem bancará efetivamente os custos desse valor diferenciado. No inciso 2º do artigo 5º, o dispositivo trata de mecanismos de desconto aos usuários, que mais se utilizam do transporte público. Porém, não elucida em qualquer ponto do projeto de lei quais são esses mecanismos, lembrando que o decreto para a regulamentação da lei não pode extrapolar os limites dessa, e nem inovar na ordem jurídica, criar direito novo, não previsto em lei. No artigo 6º, o projeto de lei procura trazer definições referentes às modalidades convencionais e especiais. Sobre a modalidade convencional, pensamos ser realmente o objeto do projeto de lei, ou seja, o serviço público de transporte coletivo de passageiros, executado diretamente pela municipalidade ou mediante concessão ou permissão. Já a modalidade denominada especial, entendemos que não caberia ser disciplinada no projeto de lei ora analisada, que é do sistema de transporte coletivo. Evidentemente, trata-se de contratação de serviço exclusivamente regida pela Lei 8666 de 93, a Lei de Licitação e Contrato. Nada tem a ver com remuneração da tarifa, sendo pago o serviço de maneira integral pelos cofres da municipalidade. Tratando mais especificamente do que o projeto de lei denominou de regime de exploração e execução dos serviços públicos de transporte, a redação do artigo 9º assegura que a exploração do serviço poderá ser outorgado a terceiro, mediante contrato de concessão nos termos da legislação vigente, respeitando os direitos adquiridos do atual concessionário e tratando dos direitos contratuais vigentes. A primeira observação, então, é saber até quando vai o atual contrato de concessão, pois a lei não faz qualquer menção a isso. Além disso, é evidente que, na medida que se pretende realizar um novo contrato de concessão, a lei federal regente da matéria deve ser estritamente observada. Contudo, como veremos logo adiante, nos parece que algumas dessas disposições não estão sendo observadas de forma satisfatória no projeto de lei analisado. Deve-se ressaltar também que o parágrafo 1º do artigo 9º do projeto de lei trata-se da possibilidade de prorrogação do contrato por uma única vez. Note-se que, como o projeto de lei em nenhum momento trata do prazo contratual, fazendo referência apenas nesse mesmo parágrafo à outorga por prazo determinado, até mesmo em razão da impossibilidade legal de contratos administrativos por prazos indeterminados, deixando claro que aquele prazo será então estabelecido em, entre aspas, ato justificativo de sua conveniência e da licitação, fecha aspas. Abre-se assim exclusivamente ao Poder Executivo a possibilidade de definição desses parâmetros. Complementa-se isso com a redação do artigo 10 do projeto de lei, onde ressalta que a execução do serviço será regulamentada por decreto. É sempre bom relembrar que decreto não pode inovar na ordem jurídica, não pode criar direito novo, somente a lei em sentido formal é que pode fazer isso. Portanto, utilizando como parâmetro, ou até mesmo, como preferem alguns autores, pelo princípio da simetria, a aplicação do artigo 84 da Constituição Federal, mais precisamente em seu inciso 4º, é de rigor. Lá há a previsão de que o decreto e o regulamento somente podem ser expedidos para fiel execução da lei, obviamente sem extrapolar os limites dela. Nos artigos 11, 13 e 14, entendemos que estão os problemas mais graves do projeto de lei analisado e passaremos a comentá-los a partir de agora.
Pela redação do artigo 11, o problema começa quando menciona que a operação dos serviços convencionais e especiais serão remunerados por tarifa. Já dissemos em comentário anterior, neste parecer, que o serviço especial é contratação de serviços, sem o pagamento de tarifa. Com relação ao restante da redação do artigo 11, chamou a nossa atenção, e comentaremos isso mais detalhadamente, as menções a subsídios e manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Passando direto, então, ao artigo 14, onde entendemos que estão os principais elementos que, segundo pensamos, inviabilizam por completo o projeto de lei, por ferir frontalmente o disposto na lei federal que rege a matéria. Começaremos, então, utilizando a própria definição legal de concessão do serviço público, conforme previsão da Lei 8987 de 95. Artigo 2º. Para os fins do disposto nessa lei, considera-se, inciso 2º, concessão de serviço, : a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente, mediante licitação na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. Nota-se, então, a clareza do dispositivo legal ao afirmar que a concessão de serviço público é a delegação apenas a entrega da execução, não da titularidade da sua prestação. Sempre é uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas para desempenho de sua conta e risco e por prazo determinado. Aqui há elementos essenciais para a compreensão da situação. A lei é bastante clara, o desempenho é por conta, remunerado principalmente por tarifa e risco do concessionário. Ou seja, o risco do negócio, e nele está caracterizado pela execução do serviço, fica por conta exclusiva de quem participou de uma licitação, sempre sob a modalidade de concorrência e assumiu a sua prestação por intermédio de um contrato administrativo por prazo determinado. Por isso, a previsão de pagamento de subsídios nos termos propostos do parágrafo 2º do artigo 14 do projeto de lei, em que mensalmente será apresentada uma planilha e haverá recomposição da diferença entre o que foi recebido e o montante necessário para a recomposição do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, ou seja, nunca se saberá ao certo o montante desse valor. Entendemos que isso não é compor o equilíbrio econômico e financeiro, que para nós tem outro conceito. No caso proposto, nunca haverá desequilíbrio a ser recomposto, pois todos os meses a conta vai fechar. Isso muito se assemelharia à ideia da denominada concessão patrocinada, uma das modalidades de concessão prevista na Lei das Parcerias Público-Privadas, a Lei Federal 11.079 de 2014, com efeito dispõe o artigo 2º dessa lei. Artigo 2º. Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Parágrafo 1º. Concessão patrocinada é a concessão de serviço público ou de obras públicas de que trata a Lei 8987 de 3 de fevereiro de 95, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Nota-se que não foi esse o objetivo da Prefeitura Municipal de Alumínio ao encaminhar o projeto de lei ora analisado, e nem poderia ser mesmo. Primeiro, por ter chamado o contrato pretendido de concessão de serviço público, apenas e não PPP, além de tratar a hipótese como subsídio e não como concessão patrocinada. Agora, o que nos parece não deixar dúvidas acerca da impossibilidade de sua aplicação é o valor previsto para as PPPs, conforme redação do parágrafo 4º do artigo 2º e da Lei nº 11.079 de 2004, ao prever. Artigo 2º, parágrafo 4º, é vedada a celebração de contrato de parcerias público-privadas em, inciso 1º, cujo valor contratado seja inferior a 20 milhões de reais. Não nos parece que o valor de contratação pretendida venha a superar esse valor. Sobre a ideia de subsídio, então, admitimos a possibilidade de sua adoção. Encontramos um trecho de um livro de coleção de temas de direito administrativo da Malheiros Editores, com o título A Revisão na Concessão Comum de Serviço Público, de autoria da doutora Karina Howat-Herb. E ela tem a seguinte posição, entre aspas. De start, vemos que o subsídio não desnatura uma concessão de serviço público, como em princípio pode parecer, desde que sua utilização seja adotada com cautela, pois justificada somente quando se impuser, no caso concreto, como medida necessária à universalização e à modicidade tarifária. Nos casos de custo muito elevado,
da atividade ou de contemplação de diferenciações do segmento em consonância com valores constitucionais, o que evidencia plenamente, mais uma vez, a importância do seu planejamento, inclusive da política tarifária. Ademais, desnecessário reprisar que o subsídio implica a possibilidade de uma remuneração do concessionário ser parcialmente contemplada e não o integral custeio do serviço público concedido, pois aí não há risco nem concessão. Páginas 85 e 86. Continua o parecer. Vê-se, portanto, que a ilustre autora admite a possibilidade da utilização do subsídio, mas como ela mesma ressalta, a concessão deve ser planejada e a utilização do subsídio somente seria possível para situações de inviabilidade de concessão comum. Ressalte-se, ao final, que ela também afirma que não pode ocorrer o integral custeio dos serviços públicos, pois não haveria risco e, de conseguinte, não poderia ter concessão. É evidente que a eventual previsão do subsídio, mesmo assim, valeria somente para a licitação a ser realizada em nova concessão, e não pode ser aplicada ao contrato vigente. Isso em razão de que essa possibilidade não existia na licitação que originou o contrato atual, e por não estar à época, então, à disposição dos demais licitantes. Não pode ser aplicada ao contrato vigente. Se aprovado o projeto de lei nos termos propostos, em futura licitação para nova contratação, aí a regra poderia ser aplicada. E nem se alegue que a isso eventualmente seria feita a manutenção do equilíbrio financeiro econômico do contrato, pois este somente existe para manter as condições inicialmente contratadas. E se lá no início da contratação não havia subsídio, se era algo estranho à contratação, não pode-se invocar isso agora, de maneira alguma. A propósito, é importante trazer a exata noção do que seja a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E, para tanto, nada melhor do que os sempre precisos ensinamentos da eminente professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Vejamos. O equilíbrio econômico-financeiro constitui a relação que se estabelece no momento da celebração do contrato entre o encargo assumido pelo concessionário e a remuneração, que lhe assegura a administração por via do contrato. Continua. O problema é saber como se concilia a ideia de equilíbrio financeiro econômico com a ideia de que a execução do serviço na concessão se faz por conta e risco do concessionário. Na realidade, tem-se que conciliar duas ideias. De um lado, a de que para o concessionário a concessão constitui um empreendimento que visa o lucro, mas que envolve determinados riscos. De outro lado, a de que para a administração o objeto do contrato é um serviço público e, para tanto, uma atividade que atende à necessidade da coletividade e, por isso, não pode parar. A maneira de conciliar essas duas ideias é pela consideração de que as áleas ordinárias ocorrem em conta do concessionário e não autorizam a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. As flutuações no lucro, para mais ou para menos, não autorizam a revisão das cláusulas financeiras, já que se inserem na ideia de que a execução do serviço se faz por conta e risco do concessionário, conforme o artigo 2º, inciso 2º da Lei 8987. As áleas extraordinárias, por serem imprevisíveis e não imputáveis ao concessionário, ocorrem por conta do poder concedente, autorizando a revisão das cláusulas financeiras para a recomposição do equilíbrio rompido. Essa recomposição se faz basicamente pela aplicação das teorias das teorias do fato do príncipe, do fato da administração e da imprevisão, em parcerias da administração pública, 7ª edição, editora Atlas, páginas 97 e 99, São Paulo, 2009. Continua o parecer. E mais, na última sexta-feira, dia 21 de março, a Prefeitura Municipal de Alumínio protocolou o documento na Câmara que entendíamos essencial, mas que não havia acompanhado o projeto de lei inicialmente, quando este foi protocolado na Câmara Municipal. Trata-se da estimativa do impacto orçamentário financeiro para o efetivo cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que nos chama a atenção, entretanto, é saber que o estágio de planejamento da nova concessão, por procurar estabelecer efetivamente o quanto seria gasto pelo município com a concessão mantida por subsídio. Afinal, não há, no presente projeto de lei, qualquer referência a valor de tarifa e nem mesmo estimativa disso. Em lugar nenhum há menção disso, nem a mensagem que encaminhou o projeto de lei, e somente poderia existir estimativa, mesmo pois a combinação dos artigos 9º e 15 da Lei 8987/95 parecem nos demonstrar isso, na medida que somente a licitação, o valor da tarifa, seria efetivamente definido. Esse dispositivo tem a seguinte redação. Artigo 9. A tarifa
do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão prevista nessa lei, no edital e também no contrato. Artigo 15. No julgamento da licitação, será considerado um dos seguintes critérios. 1. O menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado. Continua. Diante disso e da imprecisão da redação do parágrafo 2 do artigo 14 da lei, do projeto de lei, sabemos hoje com certeza absoluta quanto o município gastará mensalmente com essa contratação. Por todas as razões apresentadas, entendemos que o projeto de lei analisado não pode prosperar, pelo menos sem profundas modificações no seu texto, especialmente no tocante à previsão de subsídios e outras disposições. E ressalte-se, esse entendimento, embora respeitando profundamente as opiniões divergentes, fundamenta-se pela convicção de que o projeto de lei fere as disposições da Lei Federal de Concessões, número 8987 de 95. Contudo, caso os senhores vereadores resolvam deliberar o projeto de lei, e mais do que isso, se houver pretensão de aprová-los, já que nosso parecer é meramente opinativo, não vincula a decisão plenária. Ao contrário, tendo em vista que os nobres edis são invioláveis por palavras, votos e opiniões, no exercício do mandato e na circunscrição do município, conforme previsão do artigo 29, inciso 8º da Constituição Federal, convém tratar do quórum. Assim, para sua aprovação, serão necessários os votos da maioria qualificada dos votos de 2/3 dos membros da Câmara, em 2 fases de discussão e votação. Tudo conforme, respectivamente, artigos 274, inciso 2º, a linha D, e 144, inciso 4º, ambos do Regimento Interno. Há o prazo para a sua apreciação, pois foi solicitado pelo senhor Prefeito Municipal o regime de urgência previsto no artigo 42 da LOM. Salvo o melhor juízo, ao nosso parecer, 24 de março de 2014, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico. Lido. Coloco em discussão o projeto de lei 3/2014 em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu peço que seja colocado para votar em destaque o parágrafo 1º do artigo 16. Pois já há uma lei municipal tratando do assunto da gratuidade para idosos e pelo projeto de lei ele dita novas regras. Então, passaremos então à votação, primeiramente do projeto, tendo-se em vista que ninguém desejou discuti-lo, e depois a votação de destaque. Então, eu coloco em votação o projeto. Projeto de lei 3/2014, aprovado por 9 votos em primeira discussão. Passamos agora à discussão do destaque. Peço para discutir, senhor presidente. 15 minutos com a parte. É uma rápida explanação. Durante a leitura eu percebi que o projeto diz que as gratuidades referentes aos idosos têm que ser cadastradas no posto da Jundiaí. Isso já foi amplamente discutido por essa casa na legislatura passada, que era uma dificuldade, principalmente dos idosos que vinham de outro município para Alumínio, conseguirem embarcar de modo gratuito nos coletivos. E também para a população da área rural, tinha uma dificuldade muito grande em vir até o centro para se cadastrar. Isso posto, foi feita uma lei municipal dizendo da obrigação da concessionária em receber essas gratuidades sem a necessidade do cadastro no posto de atendimento dela. Se aprovado o parágrafo 1º do artigo 16, nós voltaremos àquela realidade do cadastro lá no posto da Jundiá. E se nós rejeitarmos, fica valendo a lei municipal, né? Não fica revogada a lei municipal que trata desse assunto. São essas as considerações que me levaram aí a pedir o voto em destaque e feita aí as explanações para que os nobres pares deliberem sobre o assunto. Continua em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da votação, da discussão, perdão, nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passo a votação de destaque, lembrando que o mesmo tem que ser rejeitado para que seja retirado do projeto. Então, os que desejam que se mantenha a lei anterior rejeitam o destaque e os que querem manter o texto original aprovam. Passamos à votação, então, dos vereadores. Votação nominal, senhores vereadores. Vereador Eduardo da Delegacia. Rejeito. Vereador Eduardo Bosco. Vereador Augusto Canto, rejeito. Vereador Geraldo Atleta.
Vereador Renatinho. Rejeito. Vereadora doutora Ana Paula. Rejeito. Vereador Beto. Vereador Raimundo Azevedo. Vereador doutor Alexandre Amaral. Rejeitado por 9-0. Destaque rejeitado por 9 votos. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, eu convoco uma sessão extraordinária para daqui a 3 minutos, com a seguinte ordem do dia: segunda discussão do projeto de lei 3/2014. Nada mais havendo a tratar presente, damos a mesma por encerrado. Com as bênçãos de Deus, damos início à 47ª sessão extraordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Dr. Alexandre a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Solicito ainda ao vereador que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, aproveitando, a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 11.1. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Na ordem do dia temos a segunda discussão do projeto de lei 3/2014. Eu solicito ao secretário, vereador Augusto Canto, a fazer a Pela leitura ordem, do projeto. presidente. Pois não, vereador. Se tratando de projeto de segunda discussão, peço para que seja suprimido a leitura do mesmo. Coloque em discussão o pedido do vereador Eduardo Bosco em suprimir a leitura em segunda discussão do projeto de lei 3/2014. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo Bosco, ficando suprimida a leitura do projeto em segunda discussão. Passamos então à discussão do projeto de lei. Em discussão. Nenhum vereador querendo... Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Pelos motivos já apresentados, eu peço a votação em destaque do parágrafo 1º do artigo 16, agora em segunda discussão. Coloque em discussão O parágrafo... pedido. Perdão, desculpa. Passamos então, como anteriormente falado, estava em discussão o projeto, em discussão o projeto. Ninguém querendo fazer uso da palavra, nós passamos primeiramente à votação do projeto, para que depois faça a votação do destaque. Em votação o projeto de lei. Segunda discussão. Solicito ao secretário, vereador Augusto Canto, que faça a votação nominal do projeto de lei. Vereador Eduardo da Delegacia. Aprovo. Vereador Eduardo Bosco. Vereador Augusto Canto aprova. Vereador Geraldo Atleta. Vereador Renatinho. Aprovo. Vereadora doutora Ana Paula. Aprovo. Vereador Beto. Vereador Raimundo Azevedo. Doutor Alexandre Amaral. 9-0. Projeto de lei 3/2014, aprovado por 9 votos em segunda discussão. Passamos agora à votação. Passamos agora à discussão do destaque. Discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação destaque, novamente lembrando a necessidade de rejeitá-lo àqueles que desejem que saia da redação original do projeto destaque solicitado. Em votação. Vereador Eduardo da Delegacia. Rejeito. Vereador Eduardo Bosco. Vereador Augusto Canto, rejeito. Vereador Geraldo Atleta. Vereador Renatinho. Rejeito. Vereadora doutora Ana Paula. Rejeito. Vereador Beto. Vereador Raimundo Azevedo. Vereador doutor Alexandre Amaral. Rejeitado 9 votos. Destaque rejeitado por 9 votos. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada, desejando boa noite a todos.